Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de ciências. Na aula de ciências de hoje nós vamos aprender sobre as relações entre os seres vivos. Mas para isso eu gostaria de saber se vocês sabem me responder quem são os seres vivos. Vocês sabem me responder? Então, antes de falar sobre as relações entre os seres vivos, nós vamos primeiro relembrar quem são os seres vivos. Combinado? De olho na telinha. Os seres vivos e os seres não vivos, ou seja, os elementos sem vida. Nós sabemos que o nosso planeta é cheio de seres que têm vida e seres que não têm vida, certo? E como será que nós podemos descobrir que o ser é com vida ou sem vida? Vamos entender? Olha só. Quem são os seres vivos? Os animais, as plantas e os fungos, os insetos e os aracnídeos, assim como todas as pessoas, todos os seres humanos são exemplos de seres vivos, certo? Todos esses seres têm vida. E como nós sabemos que todos esses seres têm vida? Olha só, todos os seres eles precisam respirar, isso mesmo. O gás oxigênio que está presente no ar e na água, eles servem para isso, para que os seres vivos possam respirar, certo? Sejam eles terrestres, que vivem na terra, como nós seres humanos, algumas plantas e vários animais, ou aquáticos, né? Aqueles que vivem na água, como os peixes e outros seres aquáticos e algumas vegetações também, certo? Outra necessidade dos seres vivos é a alimentação, isso mesmo. Todos os seres vivos precisam se alimentar para obter a energia necessária para o dia a dia. E além disso, também precisam se hidratar, isso mesmo. O que seria se hidratar? O que significa isso? É beber água, ingerir água, certo? Então, para ser vivo, preciso o quê? Respirar, se alimentar e ingerir água, certo? Além disso, os seres vivos eles podem dar origem a outros seres vivos. Nós chamamos isso de reprodução, isso mesmo. Os seres vivos eles podem ter filhotinhos e dar continuidade na existência aí dos seres vivos, certo? Olha só, na primeiríssima imagem ali onde tem os pintinhos, né, que a galinha teve, depois vem o jacaré, depois vem essa mamãe aí, que na primeira foto ela ainda estava grávida, depois ela já estava com seu bebê no colo, certo? Depois vem o elefantinho aí com a sua mamãe, certo? Isso é só os seres vivos que podem fazer, ok? Se reproduzir é característica, é qualidade, é competência somente dos seres vivos, certo? Além disso, os seres vivos passam por um ciclo de vida. O que seria ciclo de vida? Olha só. Nesse pintinho aí, na primeira imagem, né, ele está saindo de um ovo, ou seja, ele nasceu. Depois esse pintinho cresceu, depois ele se reproduziu, teve filhotinhos aí, depois ele envelheceu, né, virou uma galinhazinha aí, já velhinha, e depois disso, morreu. Da mesma forma, isso acontece com essa plantinha, olha só. Primeiro ela nasce de uma sementinha que foi plantada, depois ela cresce, depois ela se reproduz, né, soltando aí as sementinhas na terra, onde vocês estão vendo aí nesse círculo. Depois ela envelhece e depois morre, certo? Assim também acontece com os seres humanos, olha só. A gente nasce, né? O natural é que todo ser vivo passe por esse ciclo, certo? Olha só, a gente nasce, cresce, envelhece, né? E morre, certo? Então, para não esquecer, para ser vivo, preciso o quê? Nascer, crescer, se reproduzir
envelhecer e morrer. Além disso, para ser ser vivo, também precisa respirar, certo? Além de respirar, precisa se alimentar e também precisa se hidratar, também precisa ingerir água, certo? Agora que a gente já sabe identificar os seres que têm vida, vamos agora para os seres que não têm vida, ou seja, os elementos sem vida, certo? Olha só, os que não têm vida, como é que a gente faz para identificar? Temos aí no primeiro exemplo a água, certo? A água, depois nós temos o sol, depois vamos ter a lua, vamos ter essa pedra aí, vamos ter esse barro, o arco-íris, o raio, a estrela, certo? Esses elementos, nenhum desses, eles têm necessidade de respirar, nem de se alimentar e nem de ingerir água, né? Assim como os seres vivos necessitam, certo? E eles também não passam pelo ciclo de nascer, crescer, se reproduzir e morrer, assim como nós seres vivos, beleza? Os elementos sem vida, eles podem ser classificados em elementos naturais, que são os elementos que já tem na natureza, né? Como a água, a lua, o sol e essa pedra que está aí, certo? Nós temos também os elementos sem vidas que foram construídos, certo? Os que foram construídos pelos animais, como essa teia de aranha, e os que foram construídos pelo homem, né? Pelos seres humanos, como essa casa, certo? Então, para não esquecer, os elementos naturais são esses aí que já tem na natureza, né? Como o sol, a lua, o raio, o fogo, o vento, a estrela, a água, certo? E aí nós temos elementos que são construídos por animais, como vocês podem ver aí, a teia de aranha, os ninhos de passarinho, né? E tem também os elementos que são construídos por seres humanos, são construídos pelos homens, né? Como roupas, a bicicleta, o carro, a casa, o caderno, certo? Conseguiram compreender direitinho quem são os seres vivos e como diferenciá-los dos elementos sem vida? Muito bem. Dessa forma, nós vamos ficar somente na parte dos seres vivos, né? E aí nós vamos entender agora que existe uma relação de dependência entre os seres vivos e o meio ambiente. Mas como assim, professora? Que relação é essa? Vejam bem, o que será que nos mantém cheios de energia para que possamos realizar todas as nossas atividades do dia a dia? Acertou quem disse comida, isso mesmo, é alimentação. Os seres vivos, eles têm uma relação de alimentação entre eles, certo? Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui alguns animais e aí vocês vão me responder do que vocês acham que esses animais comem, do que eles se alimentam, certo? E aqui nós vamos ter, ó, animais que se alimentam de plantas e sementes. Então, os animais que se alimentarem de plantas e sementes, nós vamos colocar aqui. Aqui nós vamos colocar os animais que se alimentam de outros animais. E aqui a gente vai colocar os animais que se alimentam de outros animais e de plantas também. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, a imagem desse urso. O que será que o urso come? O que vocês acham? O urso se alimenta de, podemos perceber aqui, ó, que ele come, além de peixe, também algumas frutas, certo? Então, o urso nós vamos colocar aqui, ó, na parte dos animais que se alimentam de outros animais, plantas e sementes, certo? E aqui nós temos um tamanduá. Do que será que esse tamanduá se alimenta? Ele se alimenta de outros animais, né? Como formigas e cupins. Então, a gente vai colocar aqui, ó, na parte dos animais que se alimentam de outros animais. Certinho?
E vamos pegar essa lagartinha. Do que será que ela se alimenta? O que você acha? A lagarta se alimenta de folha, né? Então, aqui a gente vai colocar ela nessa parte aqui dos animais que se alimentam de plantas e sementes. Beleza? Vamos pegar aqui um outro animal. Olha só, que animal é esse? É um leão, né? Do que será que esse leão se alimenta? O que será que ele come? Olha só. Ele está se alimentando de um outro animal, de uma zebra. Então, nós vamos colocar ele aqui, na parte dos animais que se alimentam de outros animais. Certinho? Vamos lá. Agora, para esse coelho aqui, olha só. O que será que o coelho come? Do que será que ele se alimenta? O coelho se alimenta unicamente de vegetais, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, o coelho nessa parte dos alimentos, dos animais que se alimentam de plantas e sementes. Vamos para esse próximo animal, é a onça, né? O que será que a onça come? O que vocês acham? A onça se alimenta de outros animais. Isso mesmo. Então, vamos colocar ela aqui. Na parte dos animais que se alimentam de outros animais. Aqui está. Vamos agora analisar a alimentação do cavalo. O que será que o cavalo come? O cavalo se alimenta de capim. Isso mesmo. Então, nós vamos colocar o cavalo aqui na parte dos animais que se alimentam de plantas e sementes. Muito bem. Agora, olha só, que animal é esse? Quem é que conhece esse animal? Aqui nós temos uma raposa. Olha só que linda, né? E a raposa se alimenta tanto de outros animais como de frutas, né? Então, a raposa vai ficar aqui, ó, na parte dos animais que se alimentam tanto de outros animais, plantas e sementes. Vamos para esse outro animal. Olha só. Do que será que o jabuti se alimenta? Ele se alimenta de... Aqui ele está, ó, se alimentando de uma minhoca e aqui ele está comendo, né, um vegetal, uma verdura. Então, nós vamos colocar ele aqui na parte dos animais que se alimentam tanto de outros animais, como também de plantas e sementes, certo? E agora vamos verificar o seguinte. Os animais que se alimentam de plantas e sementes, como a lagarta, como o coelho e o cavalo, eles são classificados como herbívoros, certo? E os animais que se alimentam de outros animais, como o tamanduá, o leão e a onça, eles são classificados como carnívoros. E os animais que se alimentam de outros animais, além de plantas e sementes, ou seja, tanto de um quanto de outros, são onívoros, certo? Muito bem, crianças, eu tenho certeza que vocês entenderam direitinho. Nós vamos dar continuidade a esse conteúdo na próxima aula e essa aula vai ficando por aqui. Não esqueça, para essas e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!